Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. Hoje o nosso tema é sobre a insensatez. Mas antes da nossa meditação sobre este tema, eu gostaria de deixar um convite para você estar conosco em uma de nossas reuniões. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos no culto de oração. Na quarta-feira, às 15 horas, também nós temos a oração na tarde. Na quinta-feira, nós reunimos nos lares, nas células, que reúnem às 20 horas. Você que quer receber o apoio de oração de um desses grupos, entre em contato conosco. Nosso telefone é 3321-5161. No sábado, às 19h30, nós reunimos no culto de adoração a Deus. E no domingo, nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas da manhã, é o culto de ensino das Escrituras e às 19h o culto de celebração. Fica aí o nosso convite, é sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Muito bem, eu quero, como anunciado, eu quero pensar com você sobre insensatez. A insensatez são atitudes contrárias ao bom senso, né? É o óbvio da própria palavra. E quando alguém tem uma atitude, porque todos nós estamos sujeitos, em alguma fase da nossa vida, ter atitudes insensatas, isso leva-nos a consequências muito sérias. E muitas pessoas, elas têm uma vida de insensatez. Não é o chamado 5 minutos de branco na memória, de atitude impensada, né? Porque há um ditado popular, os 5 minutos de bobeira que a gente tem que, pode colocar uma vida a perder. Mas eu quero pensar com você sobre um personagem que foi rei de Judá, um homem que teve uma ascensão meteórica no reinado. Ele teve um sucesso tremendo, mas por causa de uma atitude insensata, ele abortou o seu reino, abortou o plano de Deus para a sua vida. Eu quero ler esse texto, encontra em 2 Crônica 26, nos versos 21 e 22, diz o seguinte: assim ficou o leproso rei Uzias, até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão, seu filho, tinha o seu cargo à casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias também, os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, escreveu: descansou Uzias com seus pais, e com seus pais sepultaram no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram, ele é leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Nós temos aqui esse texto muito interessante que fala sobre esse homem. Esse homem começou a reinar com 16 anos, o rei Uzias. E ele foi um homem muito zeloso para com as coisas de Deus. Ele foi um homem que obedeceu os mandamentos de Deus. E teve um começo, muito bom. Mas devido ao sucesso, junto com o sucesso, porque a Bíblia descreve que ele tinha serviço de engenharia, ou seja, de invenções. Ele conseguiu agregar um exército poderosíssimo. Ele construiu máquinas de guerra. Ele desenvolveu a agricultura, a pecuária, de maneira que o reino de Uzias foi reconhecido pelos seus contemporâneos como alguém que expandiu mesmo o reino de Israel, de Judá. Mas junto
do sucesso também veio a soberba, veio o orgulho. E a Bíblia diz que esse homem, ele num certo momento da sua vida, ele entrou para o templo para fazer uma tarefa que não era atribuição dele. Por ele ser rei, ele achou que ele podia tudo. Tem pessoas assim também, ainda hoje. Por ela ser uma pessoa que tem posses, ela acha que ela pode tudo. Mas quem pode tudo, só um, que é Deus, o Todo-Poderoso. Por isso que no verso 16, a partir do verso 16, assim, mas havendo-se o rei fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressão contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azaria entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e disseram: a ti, rei Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este fim. Sai do santuário, porque transgrediste. Não será isso para ti honra da parte do Senhor. Então Uzias se indignou. Ao invés dele se humilhar, ele ficou revoltado. O verso 19. Então Uzias se indignou, o rei. E tinha o incensário na mão para queimar incenso, e indignou-se, pois contra o sacerdote, e a lepra lhe saiu na testa perante o sacerdote na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azaria e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente lançaram fora, até ele mesmo deu pressa de sair, visto que o Senhor o ferira. Olha que coisa! Se esse homem tivesse ouvido a voz dos sacerdotes, tido a humildade, quando eles falam assim, porque às vezes a pessoa tem assim aquele ímpeto, né? Todos nós estamos sujeitos a ter um vacilo, mas esse homem, nesse momento que ele é confrontado, assim, rei Uzias, isso não é honra para ti, porque isso não é da sua alçada, não é da sua competência. Já tem pessoas consagradas para esse fim. Ao ser confrontado pelos sacerdotes, ao invés de ele humilhar, ele ficou revoltado contra eles. Imediatamente veio aquela lepra nele. E a Bíblia diz que ele e o sacerdote foram para tirar ele dentro do templo, porque não era permitido uma pessoa leprosa adentrar ao templo. Ele mesmo se apressou para sair. Agora ele mesmo quis sair, mas aí já era tarde demais. Então a atitude insensata tem levado muitas pessoas para o fundo do poço. Mas quando a pessoa tem esse ímpeto e alguém o adverte, porque o Deus eterno, ele é zeloso, sempre tem alguém para dizer, olha, não faça isso, não tenha essa atitude, isso não é para você. A pessoa tem que cair na real e falar assim, eu fico agradecido, eu fico grato pela sua advertência. Mas esse homem, o que ele faz? Ele ficou revoltado. E se não fosse Deus, a intervenção de Deus, ele teria feito aquilo que não era da sua competência fazer. Porque existiam os sacerdotes consagrados para essa finalidade. Às vezes Deus, ele dá um dom para a pessoa.
Eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes a pessoa é um servo de Deus. Deus dá um dom para ele ser um empresário. E ele sendo um empresário, um empreendedor, Deus vai prosperar a pessoa, ele vai poder contribuir para a obra de Deus. Mas aí ele quer deixar aquele dom que Deus deu para ser um sacerdote. E aí o que vai acontecer? Ele não está aonde Deus gostaria que ele estivesse. Não vamos dizer que vai acontecer como aconteceu aqui literalmente, no aspecto da pessoa fracassar, ou melhor, morrer ou ficar leproso. Mas a pessoa, ela morre espiritualmente, porque a habilidade dela é para agir em outra área. Mas ela se acha tão poderosa que ela quer fazer tudo. Não, eu posso porque eu sou rei, eu tenho dinheiro, eu posso. E as coisas de Deus são coisas muito finas, muito delicadas. Se a pessoa não foi chamada para aquela finalidade, não entra não, porque tanto vai ferir a si mesmo quanto ferir aos outros. Será prejuízo para si e para aqueles que estão à sua volta. Esse texto está escrito aqui para advertência nossa hoje. Quantas pessoas que eles cismam, de ser pastor. Ele cisma de ser um profeta. Ele estava levando o curso da vida dele, uma vida próxima, abençoada, mas aí ele não foi chamado para aquela função, mas alguém fala para ele, ou coloca na cabeça, ou a vaidade. Ele acha que pode tudo. E as coisas de Deus não funcionam desta maneira. Quando Deus nos coloca em uma posição, aleluia, glória a Deus, mas não tenhamos esta atitude de fazer as coisas como esse homem. Esse homem foi um homem de sucesso, mas qual foi o fim dele? Ele começou bem e terminou mal. Muitas pessoas começam mal e terminam bem, porque elas consertam, corrigem a sua rota durante a jornada. Outras pessoas se perdem, por isso que Provérbio, capítulo 16, eu quero finalizar lendo, 16, verso 19, onde nós lemos o seguinte: melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir despojo com o soberbo. O que atenta para o ensino acha o bem, e os que confiam no Senhor, esse é feliz. Então, eu e você precisamos atentar para isso, porque a soberba precede a ruína, mas a humildade também precede a honra. Esse homem, ele não pôde reinar, mas o seu filho, ele despachava para o seu filho ia atender o povo, Jotão, porque ele foi retirado do comando, ele foi colocado em um outro lugar. Quem sabe você que está me assistindo tem insistido com coisas que Deus não te chamou. Isso é ruim para você e para outros. Então aquilo que compete a você fazer, você deve fazer com toda a sua força, com toda a sua inteligência, capacidade, mas aquilo que não é da sua alçada. E quando eu estou falando, eu estou referindo ao reino de Deus. Essa palavra aqui é do reino de Deus. Esse homem tentou oferecer incenso quando era da competência dos sacerdotes. Mas ele, como rei, ele achou que ele podia tudo. E nós precisamos de entender que só tem um que pode tudo.
que é Deus. E aquilo que Ele nos designa fazer, nós devemos fazer com humildade, reconhecendo que há um Deus que é o dono, o Senhor da obra dele. Com essas palavras eu quero orar e pedir ao Senhor que nos dá bom senso para ter o direcionamento de Deus e ter ouvidos para ouvir as pessoas de bom senso. Bendito Deus e Pai, eu me dirijo a Ti em oração, rogando o Teu favor, a Tua graça. Senhor, tem misericórdia de nós. Gera em nós a humildade para que nós possamos, meu Deus, reconhecer que estamos nas Tuas mãos e só podemos fazer aquilo que o Senhor nos designou. E eu oro por esse telespectador, em o nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa e eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.